Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno. Hoje, Feliz Renascimento, bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. O Bueno é arquiteto, discípulo da grande Frade Branca Universal, xamã crístico e palestrante. E hoje ele vai estar falando sobre o bem-amado Mestre Jesus, Feliz Renascimento. Então, dia bem mais quente hoje em São Paulo, graças a Deus, né, família Pax? Então, que nós possamos aí celebrar bem-amado Mestre Jesus e o nosso renascimento neste final de inverno aqui, é verdade, né? Vamos dar boas-vindas ao Cleudio Bueno, para que ele possa estar compartilhando conosco toda a sua energia, o seu conhecimento, a sua luz. Hello, bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo em Tudo ordem? bem? Feliz Natal, feliz Renascimento. Amém. Hoje é aniversário do Mestre Jesus. Vamos estar falando um pouquinho a respeito dele. Vamos precisar das suas graças e das suas bênçãos para que nós continuemos sempre em pé no caminho do bem, da paz, do amor, da luz e do poder do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Bom, como sempre, eu quero começar, Carmen. Você já falou, já deu o seu comercial aí ou Já. precisa mais tempo? Já fez? Não, amanhã, Então, amanhã a gente está aqui conversando com o Albano Macedo. Ele vai explicar se existe mesmo inferno astral ou não na astrologia. É isso, amanhã às 5 horas. Pronto, tá, um bom agora é tema, com então. você. Bom tempo. Tá bom. Então, antes de nós começarmos, eu vou pedir para que as pessoas que estejam nos ouvindo nesse momento e vendo, se concentrem no seu coração e vamos pedir ao Arcanjo Miguel que nos proteja com a sua luz, com as suas vibrações, para todos nós que estamos aqui, para as pessoas que nós amamos e que estão à nossa volta, e principalmente para o planeta Terra, o Espírito Gaia, todos os reinos que aqui convivem conosco, os elementos, os elementais, os anjos, arcanjos, Elohims e principalmente os nossos antepassados e ancestrais, que por causa de suas glórias e as suas vitórias, nós estamos aqui então. Fechemos os nossos olhos. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre, por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor, da luz e do poder. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Muito bem. Bom, Carmen, a gente já começa o tema de hoje um pouco meio, para algumas pessoas, pode soar um pouco estranho, né? Como que, de repente, 8 de setembro pode ser aniversário do Mestre Jesus e do seu nascimento? Sendo que a maioria das religiões, principalmente a católica, comemora no dia de hoje o nascimento da mãe de Jesus, Sim. que é a Mãe Maria. Então, a gente fica um pouco, né,
com receio que as pessoas não venham entender direito como isso se procedeu. É bom a gente lembrar que a data de 25 de dezembro ela foi adotada justamente para a comemoração do Mestre Jesus e do seu nascimento no 4º ano antes da era cristã. Ou seja, só depois que ele tinha 4 anos, né, que essa coisa começou a pegar um volume e as pessoas gostariam de ficar sabendo mais ou menos qual era a data do nascimento do Mestre Jesus. Em contraposição, havia uma festa, justamente naquele período, que era a respeito de uma homenagem a um deus que se chamava Mitra. E esse deus também, ele exercia uma profunda concepção junto à Igreja Católica, que não gostava muito dessa data, em função desse Deus que era mais ou menos um Deus do qual ninguém exercia, vamos dizer assim, uma devoção, a não ser as pessoas da época, né? Principalmente através do Império Romano. De acordo com os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, o nascimento do dia do Mestre Jesus, que ele faz aniversário, realmente é 8 de setembro. Né? 9 meses. Essa explicação ela é devida justamente à Imaculada Concepção da Mãe Maria. Porque se a gente pegar a Imaculada Concepção da Mãe Maria, o dia que foi estipulado e que é dado pela Fraternidade Branca, pela Igreja Católica, pelas Escrituras, ela é no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Então, a explicação do nascimento do Mestre Jesus vem dessa concepção, né? Se a gente vê que foi dia 8 de dezembro, então nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que são os 9 meses para ser gerado e para ter o nascimento. Então, 8 de setembro seria a explicação correta para o nascimento do Mestre Jesus. Nós devemos nos lembrar também que, por volta de mais ou menos dessa data, o Mestre Jesus sempre começa a fazer a sua irradiação de bênçãos e de graças para todo o planeta Terra. Talvez hoje não dê para a gente explicar direito como que essa celebração ela é feita. Embora você tenha publicado hoje um grande material a respeito do nascimento do Mestre Jesus no dia 8, na questão da preparação, aquilo que a Fraternidade Branca mostra é diferente, porque o Mestre Jesus ele costuma dizer que a preparação dessas bênçãos, dessas graças, ele já começa 3 meses antes do aniversário dele. Ou seja, ele começa em junho. A preparação dessa vibração e das bênçãos que ele vai proporcionar para a humanidade. Principalmente para aquelas pessoas que se lembram do aniversário dele nessa data. Que ganham um pouco mais dessa frequência, dessa vibração, dessas bênçãos e das graças que ele vai vincular. Bom, o motivo pelo qual nós sugerimos, então, que na data de hoje a gente possa receber essas bênçãos e essas graças é que nós estejamos com a presença do Mestre Jesus na nossa mente e no nosso coração, através das nossas orações, através daquilo que significa a vinda também do Mestre Jesus para todos nós. Né? Porque, segundo ele, nós não sabemos o que significa essa graça, nós não sabemos sequer a representatividade da vinda dele e como o Natal e esse dia de aniversário nós deveríamos comemorar.
já que no dia 25 de dezembro, geralmente é uma data onde nós nos preocupamos em dar presentes, né? Seja para parentes, seja para os amigos, e criar, vamos dizer assim, uma aura, né? Mais social, esquecendo-se do que significa aquela data e se preocupando com os presentes e, ao mesmo tempo, com a ceia, com aquilo que vai representar a fartura e a prosperidade de todos nós, dando a importância que ele gostaria que fosse dado justamente pelo nascimento dele. Então, para nós, na data de hoje, seria plausível que a gente, de uma forma consciente, a gente poderia conferir com uma maior, vamos dizer assim, com maior tenacidade, esse poder de transformação que essa data realmente significa para a humanidade e, inclusive, individualmente para cada um de nós, já que as bênçãos e já que as graças, elas são, vamos dizer assim, particulares, em função do que cada um pode oferecer através da sua doação. Mas nós devemos lembrar, como está escrito no seu texto, que foi no ano de 3.336 a.C., que o Papa Júlio I acabou instaurando essa data do dia 25 de dezembro como sendo a celebração do povo cristão para o nascimento do Mestre Jesus. Já que também nessa data a gente está comemorando o solstício de inverno, porque tudo isso era feito do hemisfério norte para cima, né? E nós sabemos que nessa data, né, a gente tem a noite mais escura do ano, a noite mais escura do ano, né? Já aqui para o hemisfério sul é diferente. Essa data para a gente, que ela acontece entre o dia 21 e 22, é justamente quando entra o verão, para nós, o solstício de verão. E é justamente o dia mais longo do ano, né? É o dia mais longo do ano. É o inverso do que acontece no hemisfério norte. Então, para nós, essa questão da data do Natal, ela tem um significado diferente. Eu já expliquei, eu acho que numa das minhas lives, a respeito do Natal xamânico, aonde eu mostro, né, que todos os artefatos que a gente usa, né, são artefatos de mais ou menos lá do Ártico, da Lapônia, né, aonde a gente diz que o Papai Noel mora, e aí eu dei todo o significado. Isso deve estar aí no YouTube, deve estar em algum lugar das coisas que você propaga, né? Sim. Então, aí eu explico melhor cada simbolismo do Natal. Eu, nessa última semana, né, eu andei mexendo e fazendo a minha árvore de Natal de novo, né? Porque eu sei o que para o Mestre Jesus representa essa data do 8 de setembro e como ele gosta que nós nos lembremos sempre dessa data. Bom, então, da onde veio essa história dos 9 meses, né, do Sim. seu nascimento para 25 de dezembro, além dessa explicação que eu acabei de dar? Bom, eu acho que veio da anunciação que é dada a explicação para o dia 25 de dezembro. Uhum. Porque a anunciação ela é feita justamente no dia 25 de março. Se nós contarmos março, 9 meses, ela também vai bater em dezembro. Sim. E aí cria-se um pouco de confusão entre a anunciação que foi anunciado através da virgindade de Maria e essa celebração que foi dita e mostrado para ela através do arcanjo Gabriel. Veja, então, ela teve a concepção em 8 de dezembro, aí nós temos janeiro, 30 dias, nós temos, entre aspas, fevereiro, 60 dias, que é um pouquinho menos, porque fevereiro não tem 30 dias, né?
E aí nós temos dia 25 de março, né? Que aonde foi anunciado para ela que mesmo através da virgindade dela, ela teria um filho. E esse filho se chamaria Jesus, que significa Salvador. Sim. Nesse porém, nós devemos lembrar sempre que a virgindade da Mãe Maria, em relação à anunciação do arcanjo Gabriel a ela, e que ela seria mãe, é uma data aonde até hoje a igreja cristã faz essa celebração. Assim como também lá no dia 8 de dezembro, através da Imaculada Concepção da Mãe Maria. Sim. Então, essas duas datas estão na formulação e nos festejos da igreja cristã. Embora todos nós sabemos que, a partir do momento que foi feita a anunciação, todos nós soubemos que, então, através de Mãe Maria, iria nascer uma criança e que essa criança seria chamada de Jesus, o Filho de Deus. Outra coisa que nos chama bastante atenção e que nós devemos falar aqui, que também, né, essa data da anunciação e a comemoração dos cristãos dentro desse imbróglio até o Natal, a gente tem que ver que na Bíblia tem uma passagem lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26, que a anunciação ocorreu no 6º mês da gravidade de Isabel. A Isabel era prima de Maria. Sim. E estava grávida de João Batista. Sim. Então a gente percebe que tudo estava correndo de acordo com a concepção, com a anunciação e depois com essa verdade de Isabel, que a gente vê que se em março ela estava no 6º mês de gravidez, faltava mais 3 para o primo de Jesus nascer, ele nasce no dia 24 de junho, ou seja, um dia antes da anunciação, né, por parte do arcanjo Gabriel a Maria, que era prima de Isabel. Então a gente vê que tudo vai de encontro para o dia 8 de setembro. Nada está fugindo a esse percurso. Talvez aí, creio eu, venha um pouco da confusão, né, entre os primos, né, João Batista e Jesus, falando em 6 meses em março, mas falando que estava no 6º mês da gravidez de Isabel, e não faltando 6 meses para o nascimento do Mestre Jesus a partir de março. Essa confusão, a maioria dos católicos cristãos, inclusive a Igreja Ortodoxa, cometeram uma falha no cálculo, esquecendo da concepção lá do dia 8 de dezembro. Creio eu que essa informação que agora a gente esteja passando com maior claridade e com maiores dados, a gente possa realmente conceber que o nascimento do Mestre Jesus para todos nós, ele de fato ocorreu no dia 8 de setembro. Se a gente lembrar um pouco como é a vida do Mestre Jesus, só fazendo agora um pouco de parênteses, de intervalo nas nossas explicações, a gente vai ver que algumas das encarnações do Mestre Jesus, algumas pessoas até acham que o Mestre Jesus nunca encarnou aqui na Terra, porque Mestre Jesus, a gente sabe que ele veio desprovido, vamos dizer assim, de qualquer falta, de qualquer engano, de qualquer erro, né, de qualquer transgressão em cima daquilo que todos nós acostumamos chamar de pecado, e através do curso de milagre que tão bem aplicado você deu tantas vezes, a gente aprendeu que o pecado ele não existe. Mas, de uma forma geral, né, para os cristãos, o pecado ele está sempre presente a respeito das nossas faltas, dos nossos enganos, dos nossos erros, das nossas mágoas ou dos nossos percalços.
Mas o Mestre Jesus, ele teve várias encarnações aqui na Terra, né? E ele teve a primeira encarnação dele como Abel, que foi o segundo filho de Adão e Eva. Como ele foi sacrificado pelo seu irmão mais velho, Caim, o terceiro filho na sequência, ele já se apresenta como Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva. E tem, vamos dizer assim, uma trajetória brilhante de desenvolvimento e evolução espiritual. A outra encarnação que ele teve foi como imperador. O Mestre Jesus foi imperador? Foi. O Mestre Jesus foi imperador e alto sacerdote em uma era de ouro, lá na Atlântida. 33 mil anos antes da sua era. Da era dele, antes de Cristo. Então ele foi o imperador lá na Atlântida. Ele também, além de ser imperador, na forma política de como a Atlântida se desenvolveu e evoluiu, tanto espiritualmente como materialmente, ele, na encarnação posterior, ele se transforma em governador da Atlântida, ou seja, já 15 mil anos antes da sua própria era. Na primeira, como imperador, 33 mil anos, e depois, praticamente 15 mil anos depois, ele vem como governador já dentro de uma plataforma mais evoluída. Ele foi o grande personagem naqueles 7 anos de vacas magras, né? Ou de fome que o Egito e toda a região passou, e que ele, através de saber interpretar os sonhos, ele foi o grande administrador dessa época para que o povo não passasse fome e tivesse prosperidade e fartura. Ele foi José do Egito. Ele teve a encarnação como José do Egito, né? O filho, vamos dizer assim, o filho mais bem querido e abençoado de Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, cada um deles representava uma tribo. José era o 11º filho de Jacó. José era o 11º filho de Jacó e você congelou por algum motivo. Você quer sair e entrar de novo? José era o 11º filho de Jacó. E aí você congelou. Buenicho. Olá, família Paco, vocês estão me ouvindo? Acredito que só o Bueno congelou, né? Vamos lá. Ok, ele vai voltar daqui a pouquinho. Hoje, feliz renascimento, estamos celebrando o bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. Então, vamos ancorar as nossas energias na fé, na autocura, na harmonia, numa vida melhor e num mundo melhor, né? Afinal, estamos todos aqui criando novas realidades a cada momento da nossa existência. Então, vamos aguardar aqui o Bueno entrar novamente. Gratidão aí pelo feedback. Oi, Patrícia. Oi, Paula. Oi, todo mundo que está aí com a gente. Elaine. Vamos aguardar aqui. Ver, cadê o Bueno? Para a gente colocar ele no ar. Vamos aguardar o Bueno entrar para que a gente possa continuar falando. Pronto, bem-vindo. Você congelou, aí eu parei. Onde eu parei? Você congelou que José era o 11º filho de Jacó. Foi a última frase. Então, José era o 11º filho de Jacó com a esposa preferida de Jacó. Ele teve 2 filhos preferidos com a esposa, né? José era o 11º e Benjamim foi o 12º. Então, Benjamim e José eram irmãos de pai e de mãe. Bom, ele criou, né, essa transformação, José, através dos seus sonhos, que era um dom que ele tinha. Ele criou todo um império novo naqueles 7 anos de vacas magras que o Egito passou e toda a região passou, né? Toda a região passou.
Então, ele, através desse dom de interpretar sonhos, ele soube administrar esses 7 anos, levando fartura e levando prosperidade ao império que não teve condições de se reformular durante esses 7 anos. Né? Uhum. Depois, a outra encarnação que ele teve foi como Josué. Josué é aquele líder israelita que, depois da passagem de Moisés para o outro plano, recebeu a incumbência de Moisés para que levasse o povo hebreu até a terra prometida, que era Canaã, aonde tudo se dava através do leite e do mel. Ele foi aquele artífice que derrubou as muralhas de Jericó através das trombetas e da Arca da Aliança. Né? Uhum. Então, Josué é um grande expoente dessa parte da travessia, vamos dizer assim, do Rio Jordão para a Terra Prometida, enquanto que Moisés não pôde atravessar porque teve um único lapso de desobediência ao Criador e não foi lhe permitido entrar na Terra Prometida, já que Moisés é considerado o maior dos maiores profetas que a história do Criador teve contada. Né? Moisés é Moisés, né? Ele que fez a libertação do povo hebreu do cativeiro, lá do Egito, ele que deu praticamente e levou os 10 mandamentos, escreveu os 5 livros principais da Bíblia, que é o Pentateuco, né? Que é o Torá, aonde a maioria dos judeus até hoje estudam e tem como sendo o livro sagrado. Né? Então, Josué é, vamos dizer assim, o cara, né? É o cara do momento. Né? Então, às vezes, as pessoas não levam muito em conta a história de Josué, mas a história de Josué, que se chamava Oséias. Né? O Criador, Deus, ele tem essa coisa de mudar o nome das pessoas ou dos seres que ele unge. Né? Então, veja bem, Jacó teve o nome depois transformado para Israel. Abrão virou Abraão. Né? Então, Isaac, Isaac. Né? E Oséias foi justamente transformado para o nome de Josué. Outra encarnação que o Mestre Jesus teve foi de Davi, que é considerado o maior rei de Israel, né? Da época, e até hoje é considerado o maior rei de Israel. É lógico que depois veio o Mestre Jesus. Mas foi o ser que praticamente deixou as concepções e as bases de Israel totalmente alicerçadas para que o seu filho, que veio depois, que foi Salomão, fizesse o grande templo, reverenciando, através do tabernáculo, a Arca da Aliança, né, que é a Arca de Deus em relação ao povo hebreu. Depois, Mestre Jesus foi Eliseu, que foi um discípulo do profeta Elias, né? Que foi um grande profeta, a carruagem que muitas vezes é descrita pelas chamas e pelo fogo, através do que foi o profeta Elias. E, na sequência, um pouco bem mais à frente, né, veio o Mestre Jesus, né, o Cristo praticamente manifestado entre nós. Então, isso é só para falar um pouquinho, nesse parênteses, o que foram as encarnações do Mestre Jesus, porque eu disse que o Mestre Jesus ele veio, vamos dizer assim, sem karma. O Mestre Jesus, na verdade, veio sem karma algum para despertar a consciência interna da individualidade de cada um. Falemos um pouco mais a respeito agora
da data verdadeira do bem-amado Mestre Jesus, que através de Micá, que é outro nome do Mestre Jesus, ele é considerado um anjo da união. Então, a gente vê que nós já falamos um pouco a respeito disso em outras vivências aos sábados, quando nós falamos de outras dimensões, de mundos paralelos, que é feito e nós chamamos, às vezes, planos de luz, que nós podemos estar vivendo ao mesmo tempo que nós estamos vivendo aqui e agora, em outros planos, consecutivamente, de formas diferentes daquilo que nós vivemos aqui agora, né? Muitas das pessoas que são casados com A em outros planos são casados com B. Em outros, nem são casados. Isso mexe com as profissões, isso mexe com as relações sociais, mexe através de toda uma contemporaneidade desses planos de luz, mas nós estamos em planos diferentes. Aquilo que a física quântica chama de entrelaçamentos entre planos através do buraco de minhoca, aonde você pode ir passando de um plano por outro, sendo ele paralelo ou curvo, né? Isso a física ainda não conseguiu resolver, mas acreditamos que em poucos anos, um pouco mais à frente, isso também ficará solucionado. Então, Micá, através desse anjo da união, que não deixa de ser o próprio Mestre Jesus, e isso já nós falamos também numa outra live, que rendeu 3 lives, né? Que foi sobre a Fraternidade Azul, lá atrás, né? Lá atrás, eu falei um pouquinho a respeito também de Micá, né? Que era o outro nome de Jesus. E Jesus, ele fala, aqui agora através de Micá, eu sou aquele que veio à Terra para conscientizar os seres humanos de que faz parte do plano divino tornar-se algum dia um Cristo em atividade. Então, ele fala que a vinda dele foi justamente para que todos nós soubéssemos que todos nós poderemos um dia nos tornarmos Cristos, como ele se tornou, através daquilo que eu já falei, né? Que ele veio sem karma, né? Portanto, ele veio... quando eu falo que ele veio sem karma, né? O karma, ele tem o karma positivo, que é o Dharma, e tem o karma que é negativo. Eu falo desse karma negativo, porque Jesus, ele veio com todos os dharmas possíveis e imagináveis para nós, né? E ele, entre os 3 que tinham as condições de vir como Salvador, tinha 3 que estavam nas mesmas condições do Mestre Jesus. Ele, dos 3, foi o escolhido para vir e se tornar esse Salvador aqui para a humanidade, né? Então, ele fala que ele veio sem nenhum karma negativo, ele foi aqui, através da humanidade, inspirado para que seu espírito e a sua alma fosse aprisionada nos reinos inferiores da Terra, para que ele sofresse as tentações da matéria, né, da carne, para que ele pudesse cair e assim ele não salvasse, ele não permitisse que a humanidade fosse limpa do seu karma negativo, porque a presença dele e a paixão dele elimina naquele momento todo o karma negativo que existia no nosso planeta. Então você vê como a gente cria karma facinho. Ele eliminou, há menos de 2000 anos atrás, ele zerou. E mostrou para a humanidade que, através da morte física, não representava absolutamente nada para que cada um se transformasse no Cristo e nas bem-aventuranças que poderiam fazer mais do que ele fez. Porque naquele tempo, o invólucro da passagem de um plano para outro, ou seja, a morte, dava a impressão que a vida terminava.
que a vida se estancava ali. Então, ele, com a vinda dele, com os ensinamentos dele, com os exemplos dele, com os milagres dele e com o advento dele, através do renascimento, aí através da sua ascensão, ele mostra para a humanidade que todos são plausíveis nessas conquistas. Então, ele diz que quando ele veio aqui na Terra e ele foi subjugado por esse manto da carne, ele além de ser imposto a todas as tentações que ele foi exposto, ele necessitava, ao mesmo tempo, provar para todos nós que, apesar da influência do mal que existe, ele não negou isso, do mal que existe no planeta, nós poderíamos e deveríamos, ele assinala isso com letras maiúsculas e negritas, que nós podemos, agora melhorando o verbo, nós podemos e devemos, né, elevar as nossas consciências a nível, a sua própria consciência crística, que é todo aquele trabalho que é feito aos sábados nas nossas vivências. Sim. Agora, nós estamos caminhando através de um grupo, do qual nós chamamos de Família Pax, e nós temos essa consciência agora melhor, através de todas as dispensações do Mestre Jesus e de toda a fraternidade branca através da sua hierarquia, que nós temos a plena consciência de nós elevarmos a nossa consciência individual à consciência crística, que há 2000 anos atrás, né, 2000 e alguma coisinha aí, né, atrás, o Mestre Jesus já falava isso para nós, que nós tínhamos, né, a obrigação e o dever de buscar isso. Bom, podeis fazer obras mais importantes daquelas que eu fiz. Bom, quando ele diz isso, ele já diz tudo, que é através da consciência crística individual que nós vamos conseguir fazer um desenvolvimento de tudo aquilo que nós temos de potencialidade e que nós trazemos de um outro plano para esse, desde que nós nos esforcemos, desde que seja necessário, mesmo que isso imponha um pouco de dor ou de sofrimento, esse manto da carne inferior que todos nós manifestamos através da plenitude do nosso Deus interno. Isso quer dizer o seguinte: no momento que a gente acreditar que a nossa divindade está dentro de nós, através da nossa chama trina, aonde está o nosso Cristo interno, todas as outras armaduras que estão na nossa volta, principalmente o temor da perda, ou da passagem para um outro plano, ou de qualquer medo que nós possamos ter, ele praticamente desaparece. Isso também ele mostrou através da sua coragem, da sua fé, não pegando em espada e nem em armas. Ele mostra indo para o Calvário, aonde em determinado momento ele chega até a fraquejar, mas ele não se coloca através de pedir auxílio e nem de colocar as suas verdadeiras bênçãos e dons a favor daquele momento de paixão que ele está passando. Então, ele traz para nós todos uma revelação, que é a importância dessa data natalícia. Isso tem que ver com a data natalícia do seu nascimento. Isso, Jesus mostra através da entrada dele no mundo da forma. Porque sem entrar na carne, sem entrar na matéria, nada dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, né, da sua sabedoria, dos seus milagres, através dos seus dons, poderia ter sido feito e mostrado se ele não tivesse ali na carne humana. Então, Jesus é muito, vamos dizer assim, pragmático nesse porém, que ele mostra. Ele fala, olha,
os teólogos, né, os estudiosos, há séculos, estabeleceram uma data para o meu nascimento, né, que não corresponde à realidade. Algumas igrejas festejam o dia 8 de dezembro, como eu havia falado anteriormente, né, a Imaculada Concepção do embrião de Jesus, né, que é o embrião dele. Isso não está errado, isso está correto, porque a maioria das pessoas de outras religiões, de outras doutrinas, de outras filosofias, às vezes comemoram a data natalícia não no nascimento, mas na concepção. Então, ele diz que no dia 8 de dezembro, as pessoas que comemoram através da Imaculada Concepção da Nossa Senhora, também não está errado. Mas ele vai mais adiante. Sabe-se, então, que seriam necessários 9 meses para que o meu invólucro fosse posto à luz. Porque todo nascimento de todo ser tem um período de gestação. Assim como os animais têm, né? Assim como os humanos têm, os próprios anjos também têm na sua formação, e isso faz parte do processo da evolução que nós chamamos de ovo cósmico. É daí que vem a palavra ovo cósmico. E ele afirma que, de acordo com o atual calendário, a partir de meia-noite do dia 8 de setembro, a mãe dele, a Santa Mãe Maria, deu à luz. Deu à luz a um menino, em forma daquilo que se chamou-se posteriormente de Menino Jesus. Então, nós temos várias concepções a respeito da vida do Mestre Jesus. Nós temos várias concepções a respeito da vida do Mestre Jesus, e você travou novamente. Então, vamos ver se você volta ou se você sai e retorna. Nós temos várias concepções sobre a vida do bem-amado Mestre Jesus. Aí você travou. Melhor você sair e retornar, Boêmio. Acredito que você esteja me ouvindo muito bem, então. Pois é, família Pax, hoje a internet está dando um show aí, está dando trabalho, mas a gente não desiste, né? Estamos aqui celebrando o Natal, o Feliz Renascimento, que Jesus nos ilumine com saúde física, mental, emocional e que juntos possamos criar novas realidades a partir do respeito, do amor, da luz e da fé. Amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com o Albano Macedo. Ele vai falar sobre se existe inferno astral ou não na astrologia. Então, vamos retornar à energia do bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, com o Cleudio Bueno, que está aí de volta. Hello, Buenicho. Yes. Eu não sei o que está acontecendo, porque minha internet está boa aqui em casa. Continua. Você deve ver eu congelado aí, né, para você, e eu vejo você congelada para mim. Tá bom, então ele se transforma naquela figura do menino Jesus, que tem uma trajetória, né, passando pela sua juventude, que é um pouco obscura, né, porque ele ficou 13 anos da vida dele sem nenhum momento de revelação ou que a história faça participação, até a sua missão e a sua jornada como missionário, né, no seu ministério, que termina aos 33 anos. Né? A pergunta que fica, na verdade, a partir do nascimento do Mestre Jesus, no dia 8 de setembro, é como a interrogação que fica, né? O que irão pensar sobre essa mudança de data quando a festa natalina há séculos vem sendo comemorada em dezembro? As pessoas podem perguntar, como é que fica agora? Eu comemoro quando o Natal? Eu comemoro o dia 8 de setembro, eu comemoro o dia 25 de dezembro, a egrégora, praticamente, ela está estabelecida no dia 25 de dezembro, mas eu estou tendo conhecimento agora que o Mestre Jesus gostaria que nós comemorássemos no dia 8 de setembro, com ceia, com as nossas orações em revelação, já que ele mesmo, através do seu grupo, começa a preparar
o seu nascimento, através das graças e das bênçãos que vão acontecer no dia 8 de setembro, 3 meses antes. Como que a coisa vai fluir? Então ele diz, dentro dos dias vindouros, muitas verdades serão reveladas e qualquer um de vós que não esteja propenso a aceitar a realidade divina necessitará de uma purificação mais interna em seus corpos. Ou seja, quem não aceitar essas verdades não está praticamente preparado para as verdades que possam vir mais à frente. Sim. Então, ele diz, se você não estiver preparado para as mudanças da minha data de nascimento, como você estará preparado para outras mudanças que virão? Você vai ter que precisar de uma purificação. Essa purificação, ele não diz como vai ser feita. Sim. Mas é bom a gente ficar de orelha em pé. Pois porque é. a purificação geralmente é feita de um plano para outro, através de renascimento em outros lugares. Para que depois você venha mais esclarecido, mais sábio, mais purificado e com mais fácil aceitação daquilo que você não está aceitando na sua vida. E se você não aceita isso na sua vida, a transformação e a transmutação não ocorre. E ele fala muito claramente que uma das escolhas que foram feitas para essa idade de ouro, a era de Aquários, dos nossos avatares, o mestre Saint Germain e a mestra Portia, que é a deusa da justiça e da oportunidade, conselheira do conselho kármico, a sua porta-voz e a sua presidenta, é que o mestre Saint Germain, ele, através da maestria da alquimia, ele conseguiu fazer a transformação daquilo que era chumbo em ouro. Então, ele era a pessoa mais preparada para fazer essa transformação nossa, né? Se nós considerarmos como sendo chumbos, numa coisa de ouro. Então, ele vem com toda a força e o seu poder refletir aquilo que, na verdade, o Mestre Jesus já vinha se colocando, refletindo, e se expondo também, né? Porque o Mestre Jesus, ao fazer tudo isso, ele se expôs, né? Que representa para toda a humanidade a liberação dessa data, do dia 8 de setembro, como uma data de revelação para a nossa mudança interna. Aqueles que aceitarem 8 de setembro como a data de nascimento do Mestre Jesus já estarão avançando progressivamente nessa sua transformação interna. Então, ele continua, né? É doado sempre um profundo amor e um determinado objetivo de estimular o ser humano, de novo, a elevar a sua consciência, capacitando e compreendendo e absorvendo o sentido cósmico e real da sua distribuição contida na bênção de Natal. Então, ele fala com todas as letras possíveis e imaginárias. Você quer ser agraciado com as graças divinas? Você quer ser abençoado com toda essa preparação que eu começo 3 meses antes, para o dia 8 de setembro? Você tem que ter inserido no processo. Você tem que fazer as suas orações, você tem que fazer a sua ceia, você tem que fazer a celebração e os seus rituais da forma como você concebe essa data, como se fosse dia 25 de dezembro, né? E ele deseja para todos nós um esclarecimento. E se a gente for, então, desviar a nossa atenção dos projetos da comercialização vinculados aos festejos do dia 25 de dezembro, então, para ele, é a glória. Porque nós estaremos com as raras, vamos dizer assim, como raras exceções daqueles que comemoram o Natal nesta ocasião, sem ter, na verdade, vivido
né? E as preocupações da ceia, dos costumes comerciais, dos presentes, dos valores relativos que tem no mundo externo e que não tocam. Ele fala assim, vocês nem tocam, nem chegam ao longe das sublimações e das razões dessa festividade. Quer dizer, dia 25 de dezembro nós estamos muito longe dele. Nós estamos muito longe dele, porque ele fala que a gente nem de perto está perto daquilo que simboliza a data do nascimento dele, né? E que nós devemos guardar nos nossos corações as informações e os conhecimentos que ele passa e que dificilmente ele vai insistir que sejam aceitas o que ele está dizendo para nós. Ele nos dá a liberdade, o Mestre Jesus é fantástico, ele nos dá a liberdade de nós fazermos as nossas escolhas. Como toda a fraternidade branca e todos os planos superiores de luz, através da cosmologia universal. O livre-arbítrio, ele impera. Você não aceita 8 de setembro? Não tem problema. Você pode continuar comemorando o dia 25 de dezembro. E lembre-se que essa data, né, do dia 25 de dezembro, ela tem que ser aceita da parte quem tem a consciência do dia 8 de setembro como um sábio, né? Como um sábio que tem o conhecimento e que não vai impor a nenhum dos seus irmãos a verdade, que poderá sempre ser missionada quando surgir a ocasião, que é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos colocando essa visão do Mestre Jesus no momento certo da data do seu nascimento, ou quando surgisse uma conversa ou alguma ocasião em que como nós não teríamos querendo impor a ninguém como essa data sendo a verdadeira e única. Ele fala e deixa isso muito claro para a gente, né? Que isso propiciaria o esclarecimento e uma bênção para aqueles que não têm o conhecimento, que não têm a informação do dia 8 de setembro, e para aqueles que estão ansiosos também para a verdade. Porque se não estiver preparado também para a verdade, aquilo passa ao largo. Entra por uma orelha e vai sair pela outra. Mas se a pessoa está preparada, aquilo entra, mexe com a sua consciência, desce ao plano mental, desce aqui na chamatrina, através do coração físico, isso é alimentado, a pessoa vai estudar, vai tentar se esclarecer melhor a respeito da informação e do conhecimento, e a verdade vai começar a prosperar nele e em torno dele. Com o decorrer do tempo, a humanidade perderá o interesse pelas compras de Natal. Ele dá esse outro ganchinho. Isso vai cansar, de tal maneira que todo mundo vai perceber que isso não está levando a nada. Mesmo que haja uma retribuição de um presente, de alguma coisa para você, e você retribuir, aquela retribuição para você é um gesto único de afinidade em relação de quem o presenteou. Mas aquilo não tem um significado para você interior algum. Seria mais uma questão de educação, de gentileza, que é o que ele quer mostrar para a gente. Isso não tem um valor espiritual. Isso pode ter um valor de simpatia, de educação entre partes, entre amigos e de pessoas que se gostam. Se for necessário continuar com as vossas gentilezas, pensando em vossos amigos e familiares, para que não surjam reações desagradáveis por parte deles, futuramente seria renascer a base, vamos assim, autêntica do espírito natalino, deixando que toda essa parte de Salamaleque, vamos chamar assim, né? de Chantilly, fosse colocada à parte. E nós nos concentraríamos no dia 8 de setembro, transformando todos nós, nesse dia,
como um dia santificado, que é o que ele quer. Ele quer que esse dia se torne um dia santificado. Então, os verdadeiros presentes espirituais, que são aqueles que ele começa 3 meses antes, lá em junho, a preparação para nos dar no dia de hoje, eles sejam plenamente retribuídos através da distribuição daqueles que usaram a sua sabedoria, usaram a informação, usaram o conhecimento e que possam ser traduzidos nesses dias através do incenso e através da mirra, como se fizeram tempos lá atrás, quando os grandes sábios e os sacerdotes foram e lhe apresentaram através dessas riquezas no Oriente. Veja que ele fala de 2 coisas, de 3 presentes. Ele fala do incenso e fala da mirra. Ele não fala do ouro, porque o ouro, ele já considera que você está em plena transformação do chumbo para o ouro, através dessa idade de ouro que a gente está vivendo, do novo avatar que foi escolhido, que é o Mestre Jesus. Bom, a divina oferenda, então, alcançará, através da mirra e através do incenso, e junto com a presença dele, que é o Mestre Jesus, a consciência crística individual que cada um tem que ter para que a gente possa ser transformado e reconhecer o verdadeiro ser espiritual que está dentro de nós. Ele fala também que na medida que a gente tiver essa consciência crística individual e do ser espiritual que está dentro da gente, e unindo todas as pessoas que pensam igual, evoluem junto, essa iluminação, essa transformação do chumbo em ouro, ela pode se dar também através de um processo coletivo, ou aquele que nós chamamos de massa. Ou seja, a iluminação e a ascensão de massa. Mas nós precisamos um contingente que entenda. O que é? 2 minutos? Bom, então eu tenho que dizer o seguinte. Hosana, a glória de Deus que se elevará ao máximo quando o harmonioso ser humano render-se em homenagem à mais alta fonte de toda a vida. Junto e unjo-vos com a essência da consciência do Cristo cósmico. Eu sou Micá, o anjo da união, trazendo bênçãos através do Mestre que um dia esteve convosco, Jesus. Carmen, mais do que isso, acho que era impossível eu fazer, já que eu não falei da preparação de Natal, como nós devemos fazer nos 3 meses que antecedem o aniversário do Mestre Jesus, mas eu acredito que entre aquelas 5 escolas que a gente sempre fala aqui, a respeito da fraternidade branca, pelo menos das 5, 3 falam claramente a respeito do dia 8 de setembro, como sendo o nascimento do Mestre Jesus aqui na Terra. Carmen, gratidão, gratidão, gratidão. Feliz renascimento. Amém. Um belo Natal. E que todos que ainda não fizeram as suas orações e as suas reverências ao Mestre Jesus, ainda tenha até as 21 horas para se fazer essa comemoração dentro do vosso coração, dentro da vossa mente, através da vossa consciência crística individual. Gratidão, amém. Gratidão, gratidão. Gratidão, saúde, feliz renascimento, Bueno, feliz renascimento, família Pax. Gratidão, namastê, família Pax.